Olá, lindos! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Então, hoje a gente vai começar a nossa primeira aula de física do primeiro ano da escola mestre. Bom, a gente vai começar então fazendo um resumão de transformação de unidades. Então, a primeira grandeza física que a gente vai ver é comprimento. Comprimento mede o comprimento de algum objeto e a distância também, né? Distância. A distância percorrida, por exemplo, é um comprimento percorrido, né? Quais são as unidades de comprimento? Bom, tem várias unidades. As principais unidades são quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Essas são as unidades mais comuns na física, tá? Existem várias outras unidades, decímetro, decâmetro, hectômetro, enfim, tem várias. Bom, vamos fazer um esquema de transformação de unidades. Aí vocês vão comparar com o resumo que vocês fizeram semana passada. E se tiver faltando alguma informação no resumo de vocês, vocês vão acrescentar. Então, como é que eu passo quilômetro para metro? Vamos pensar. 1 quilômetro tem quantos metros? 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, para mim transformar quilômetro em metro, eu vou multiplicar por 1000. Para mim transformar metro em centímetro, 1 metro tem quantos centímetros? 100. Então, eu vou multiplicar por 100. Para mim transformar centímetro em milímetro, esse é mais difícil, normalmente as pessoas não sabem. É vezes 10. Para mim transformar metro em milímetro, aí agora 1 metro tem quantos milímetros? 1000, então vezes 1000. Bom, mas se eu quiser ir de quilômetro para milímetros, eu vou fazer vezes 1000 e vezes 1000 de novo, tá? Mas se eu quiser voltar essas unidades de milímetro para centímetro, aí a gente divide por 10. De milímetro para metro, eu divido por 1000. Eu pego o mesmo valor de antes, só que agora eu divido. De centímetro para metro, eu divido por 100. E de metro para quilômetro, eu divido por 1000. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Um carro percorreu 150 quilômetros. Eu quero transformar isso em metros. Eu quero saber quantos metros ele andou. Eu vou pegar os 150, para passar quilômetro para metro, eu vou multiplicar por 1000. Vai ficar 150 mil metros. Aqui, esse pontinho de 1000 a gente pode colocar ou não, tá? Aí, agora a gente vai estabelecer algo. Preciso que vocês peguem a calculadora de vocês. Então, vamos fazer essa conta. 150 vezes 1000. Olha só. Vocês estão enxergando aqui que tem uma vírgula? Isso daqui não é 150,000. As calculadoras, no geral, elas usam configuração americana. Os americanos usam o inverso da gente. A gente usa ponto para 1000 e vírgula para vírgula. Eles usam o contrário. Eles usam vírgula para 1000 e o ponto para nossa vírgula, então, tá? Então, isso daqui é um ponto de 1000. A vírgula estaria aqui no final, né? Então, por exemplo, se fosse vírgula 16, seria vírgula 16 aqui no final. Então, confiram isso na calculadora de vocês para vocês não se confundirem. Vamos ver um número menor, então. 0,15
milímetros, eu quero passar para metros também. Então, como é que a gente passa milímetro para metro? Milímetro para metro, a gente divide por 1000. 0,15 dividido por 1000. Então, vamos digitar na calculadora. 0,15 dividido por 1000. A minha já coloca em notação científica. Então, 1,5 vezes 10 na menos 4. Ou, se eu quiser tirar, eu aperto aqui. Não. Me esqueci onde aperta, gente. Mas isso daqui é a mesma coisa que 0,015. Então, algumas calculadoras já vão dar direto isso daqui, tá? Mas vocês observaram aqui que o ponto, então, é a nossa vírgula. Isso é importante, porque se vocês errarem, o ponto e a vírgula são coisas diferentes. Por exemplo, numa prova, um aluno tirou 6,3. 6,3. Se eu botar 6,3, isso daqui seriam 6.300, tá? Porque o ponto é ponto de 1000, a vírgula, que é vírgula. Então, na calculadora tá trocada. Então, prestem muita atenção nisso. Vamos fazer mais uma transformação aqui. Vamos passar 1040 centímetros em metros. Então, 1040 de centímetro para metro, a gente vai dividir por 100. Isso vai dar 10,4 metros. Vamos fazer na calculadora para vocês verem. 1040 dividido por 100. Ó, 10,4. O ponto é a nossa vírgula, então 10,4. Vamos passar 2 quilômetros em centímetros. Então, 2 vezes, vamos passar quilômetro para metro, vezes 1000. E vezes de metro para centímetro, 100. Então, 2 vezes 1000 vezes 100. Se quiser fazer a conta direto, também dá. 200.000. Pessoal, se vocês quiserem, podem pausar o vídeo para copiar. Se tiver tudo ok, vamos para o próximo. Tempo. Bom, quais são as principais unidades que nós vamos trabalhar em tempo? Hora, minuto e segundo. Cuidado aqui com minuto, que minuto não é M. M é metro, minuto é min, tá? Então, vamos lá. 1 hora tem quantos minutos? 60. Então, eu multiplico por 60. De minuto para segundo. 1 minuto tem quantos segundos? 60. Agora, se eu quiser ir direto de horas para segundos. Ah, agora complicou, né? Aposto que a maioria não sabe. Bom, se eu não souber o que eu vou fazer? 60 vezes 60 é 3.600. Então, de hora para segundo, 3.600. Para voltar, a gente vai dividir pelos mesmos valores. Ainda tem milissegundos, tem outras unidades aqui de tempo, mas na física a gente não usa muito. Então, eu vou focar nessas que a gente vai estar utilizando com mais frequência. Então, vamos lá para algumas transformações. 1 hora e 20 minutos. Eu quero transformar em minutos.
1 hora tem quantos minutos? 1 hora tem 60 minutos. Mais os 20 que já são em minutos. Eu não preciso transformar os 20 para minutos. Então, são 80 minutos. Mas, se eu quisesse passar 1 hora, vamos mudar um pouquinho, e 30 minutos para segundos. Vamos fazer 2 etapas e somar no final. Ou dá para fazer 1 hora, vamos fazer diferente. 1 hora tem 60 minutos, mais 30 minutos. Isso dá 90 minutos. Mas eu não quero em minutos, eu quero em segundos. Como é que eu posso fazer? Multiplicar por 60. 5.400 segundos. Ou, o que eu podia ter feito? 1 hora é igual a 3.600 segundos. 30 minutos vezes 60 dá 1.800 segundos. Somos 3.600 com os 1.800, 54.000 segundos. Mesmo resultado, só fiz a conta em ordem diferente. Bom, agora um tipo de transformação que aparece bastante nos exercícios. 2 horas e 30 minutos. Eu quero resolver o meu problema todo em horas. 2 horas e 30 minutos são 2,3 horas? Não são 2,3 horas. Por quê? Porque 30 minutos, se a gente for transformar em horas, minuto para hora, a gente vai dividir por 60. Isso dá 0,5 horas e não 0,3. Aí, 2 mais 0,5 dá 2,5 horas. Então, muito cuidado com esse tipo de raciocínio que está incorreto, tá bom? Agora, a gente vai mudar para massa. As principais unidades que a gente tem em massa: tonelada, já ia me esquecer da tonelada, quilograma, grama e miligrama. Bom, vamos lá. 1 tonelada tem quantos quilogramas? Alguém sabe aí? 1.000. Então, para passar de tonelada para quilograma, vezes 1.000. De quilograma para grama, 1 quilo tem 1.000 gramas. Então, vezes 1.000 também. E de grama para miligramas, né? O mili já tá me dando a colinha, são 1.000 gramas. Então, vezes 1.000. Para voltar, a gente divide pelos mesmos valores. Vamos lá, então. 1,5 toneladas em quilogramas. A gente vai fazer 1,5 vezes 1.000, né, de tonelada para quilo, que vai dar 1.500 quilogramas. Agora, 6,3 quilogramas em gramas. 6,3 a gente vai multiplicar de quilograma para grama por 1.000 também. Então, vai ficar 6.300, pontinho, né? Gramas. Ah, mas se eu quiser passar de quilograma para miligrama, então 0,5 quilogramas em miligramas. Eu vou fazer o 0,5 vezes 1.000, vou passar quilograma para grama, e depois vezes 1.000 de novo.
Isso vai dar 500 mil miligramas. E para voltar, a gente divide, né? Se eu tiver 230 gramas e eu quero transformar em quilogramas, vou pegar o 230 e vou dividir por 1000. Vai ficar 0,23 quilogramas. Agora vamos para o Sistema Internacional de Unidades. O que é o Sistema Internacional de Unidades? É um sistema, né, para padronizar as unidades utilizadas. Por exemplo, se eu fizer uma descoberta aqui no Brasil e eu vou escrever um artigo científico para publicar essa minha descoberta, eu vou escrever ela e as unidades têm que estar no SI, não na unidade que eu mais gosto de usar. Tem que estar nessas unidades que a prof vai demonstrar para vocês. Por quê? Porque daí qualquer pessoa de qualquer país vai compreender o que eu estou falando, tá? Então, eu não posso usar uma unidade arbitrária ou inventar uma unidade nova. Eu tenho que usar a unidade desse sistema internacional. Então, agora a gente vai ver somente essas 3 grandezas que a gente trabalhou. Conforme a gente for aprendendo outras grandezas físicas, a gente vai vendo essas unidades, tá bom? Então, a primeira grandeza que a gente viu era o comprimento. Comprimento. O símbolo de comprimento aqui pode ser D de distância, né? E a unidade, metro. Então, no sistema internacional, a unidade é metro. Próxima grandeza, tempo. Símbolo de tempo é T minúsculo. E a unidade é segundos. E a nossa última grandeza de hoje, massa. Eu represento massa como M e a unidade é quilograma. Quilograma. Tá certo? Bom, agora então a gente vai corrigir os exercícios de vocês. Então, não sei se vocês conseguem ler, mas vocês devem ter copiado no caderno, né? O exercício 1. Estou na escola Messi e quero ir fazer um lanche no Shopping Bento. Vi que levo 2,25 horas. Isso é o tempo. Opa, 0,25 horas para chegar lá. Sendo que caminho, então a distância que eu vou caminhar, 1,1 quilômetros. Qual alternativa tem a mesma medida nas unidades, com unidades diferentes? Então, vamos começar tentando transformar para minuto e segundo. Vamos ver qual que é essa alternativa. Então, vamos passar 2 pontos. Eu tô com 2,5, 0,25. Vamos multiplicar por 60 para passar para minutos. Vai ficar 15 minutos. Ó, 15 minutos. Aqui a gente já tem uma alternativa. 10 minutos não, 15 minutos. Vamos passar para segundos também. Então, agora a gente vai pegar o 15 e multiplicar por 60. Que vai dar 900 segundos. Então, eu só consegui eliminar uma alternativa. Então, a gente vai partir agora para a unidade de quilômetro. Vamos transformar em metros e depois em centímetros. Então, 1,1 para transformar quilômetros em metros vezes 1000. 1.100 metros. Bom, como eu já tenho a resposta certa, aqui eu não preciso nem transformar para centímetros. Mas se eu quiser transformar para centímetro, eu vou multiplicar por 100. Vai ficar 110 mil.
Ah, se você como eu pensou que então tinha duas alternativas certas, tive que olhar com calma. Aqui é 11.000, né? Não 110.000, tá bom? Então, a alternativa certa era 900 segundos e 1.100 metros. Pessoal, quem errou não precisa ficar desesperado nem nada disso, né? Vocês estão fazendo para aprender e errar faz parte da aprendizagem. Ninguém vai reprovar porque errou uma lista de exercício. Josefina tem massa corporal, então massa 77.000 gramas. E Josivaldo tem massa, então vou botar um M de mulher e um H de homem aqui, 83 quilogramas. Qual a massa corporal deles juntos? Bom, eu vou calcular em quilograma primeiro. Então, vou dividir aqui por 1.000. Você pode ter escolhido outro caminho para fazer que não estará errado. Por exemplo, transformar a massa dele para grama, também estaria correto, e depois somar, tá? Então, vai ficar 77 quilogramas. 77 mais 83... dá 160 quilogramas. Vamos ver se a gente tem essa opção. 16.000 quilogramas, não. Tonelada, grama, 150 quilogramas, não. 160 gramas, também não. Então, é uma dessas duas. Vamos transformar em toneladas. Dividir por 1.000, que vai dar 0,160 ou 0,16 toneladas. Então, a alternativa correta é essa. Essa daqui nem precisa calcular, porque para transformar em grama eu multiplicaria por 1.000. Vai continuar aparecendo um 6 aqui, só vai aumentar o número de zeros. Então, não tem como ser essa alternativa, tá bom? O exercício 3. Assinale a alternativa que contenha as unidades no Sistema Internacional de Unidades. Então, quilograma, ok? Quilômetro, unidade de distância é quilômetro? Não. Unidade de tempo no Sistema Internacional é hora? Não. Unidade de massa, grama? Não. Grama, não. Quilograma. Grama, não. Quilograma, unidade de massa. Metros, unidade de tempo. Bem louca, né? De comprimento. E segundos, unidade de tempo. Então, essa é a alternativa correta para as unidades no Sistema Internacional de Unidades, que a gente abrevia por SI. Acho que eu não tinha falado isso antes. Então, quilogramas, metros e segundos. Exercício 4. Digamos que você caminhou por 2 minutos, tempo. Depois caminhou por mais 250 segundos e 0,025 horas. Somando este tempo, qual a resposta do tempo de caminhada? Eu posso somar esses tempos com unidades diferentes? Não, eu não posso. Eu preciso transformar tudo na mesma unidade. Então, a gente vai transformar tudo em segundos. Depois, se precisar, a gente refaz as contas. Então, 2 minutos, 2 vezes 60, 120 segundos. A gente transforma minutos em segundos multiplicando por 60. Aqui já está em segundos, então, só vamos copiar. Horas em segundos, a gente multiplica por 3.600. Senhor, uma professora, da onde a gente está tirando esses valores? Lembram dos esqueminhas que a prof fez antes com vocês? Deixa eu pegar aqui. Do esqueminha, desses esqueminhas a prof tá tirando, tá? Então, 0,025 vezes 3.600, 90 segundos. Agora, vamos somar 120 mais 250 mais 90. 460 segundos. A gente tem essa alternativa? Temos essa alternativa. Se a gente não tivesse, a gente ia transformar isso para minutos,
dividindo por 60, ia ver se fechava a alternativa de minutos. Se não fechasse, a gente ia dividir os minutos por 60 para transformar em horas, tá bom? A 5, que eu acho que era a mais complicadinha de todas. A formiga mais rápida do mundo anda 85 centímetros por segundo. Bom, isso quer dizer que ela anda uma distância de 85 centímetros a cada separado, né? 1 segundo, certo? Ela se encontra no Saara. Para sobreviver ao calor, as formigas prateadas desenvolvem pelo menos nas costas para refletir os raios solares. O tamanho dela é entre 4,3 e 6,8 milímetros. Então, o comprimento aqui da formiga pode variar de 4,3 até 6,8 milímetros. Se ela andasse o dia todo, qual seria a distância percorrida? Então, vamos responder essa primeira pergunta. Se ela andasse um dia todo, eu quero saber a distância que ela vai caminhar durante um dia. Um dia tem quantas horas? 24 horas. A minha unidade de medida é 85 centímetros a cada 1 segundo. Então, vamos transformar essas horas em segundos, multiplicando por 3.600, dá 86.400, se eu não me engano. Isso aí, 86.400 segundos. Então, esse é o tempo que a formiga vai caminhar. Se ela vai caminhar todo este tempo, a cada 1 segundo ela anda 85 centímetros, para saber a distância total que ela caminhou, eu vou pegar os 85 e vou multiplicar pelo tempo total. E a distância vai dar 7.344.000 centímetros, né? Porque são 85 centímetros por segundo. Então, essa é a nossa distância. Vamos ver se a gente tem aqui em centímetro. Não temos em centímetro, a gente tem elas em quilômetro. Como é que eu vou transformar centímetro em quilômetro? Primeiro, a gente vai dividir por 100 para passar para metro e depois dividir por 1.000 para passar para quilômetro. Então, dividido por 100, dividido por 1.000. 73,44 quilômetros. Então, aqui a gente tem uma resposta só, né? Só por aqui, vocês já poderiam saber a alternativa correta, mas nós vamos calcular, vou pegar aqui só uma outra folha, a outra pergunta. Se essa distância nessa distância total de um dia, considerando o tamanho maior da formiga, então 6,8 milímetros, quantas caberiam uma atrás da outra nessa distância percorrida em um dia? Então, se eu grudar uma formiguinha atrás da outra, nessa distância total, quantas formiguinhas cabem nessa distância? Vou pegar a distância aqui em centímetro. Então, a distância é 7.344.000 centímetros. Para mim poder fazer essa conta, eu preciso que o tamanho da formiga também esteja em centímetro. Então, a gente vai dividir por 10, que vai ficar 0,68 centímetros. Esse é o tamanho da formiguinha. Essa distância total, esse é o tamanho da formiguinha. Como é que eu vou descobrir quantas formigas eu preciso para fechar essa distância? Eu vou dividir, né? Por 0,68. Claro que a gente não vai fazer isso no lápis, né? 7, 3, 4. Dividido por 0,68.
10.800.000... Opa, eu botei um zero a mais aqui. 800.000 formigas. Precisa só de um pouquinho de formiga, né? Agora, o exercício 6. Transforme as unidades conforme solicitado. Somente colocar número na resposta. Ou seja, vocês não vão colocar unidade na resposta, só os números. Senão, o sistema vai dar a questão como errada. Ele não consegue corrigir automaticamente. Tá bom? Quem colocou, mesma coisa. Vocês sabem que tá certo, então não tem problema, porque nós não estamos usando isto como avaliação. A gente vai atribuir ponto lá só para vocês saberem quantos exercícios vocês acertaram. Mas não é uma avaliação ainda, tá bom? Então, 1,44 metros em milímetros. Então, 1,44, para mim transformar metro em milímetro, eu vou multiplicar por 1.000. 1.440 metros. Mas vocês vão colocar, devem ter colocado ali no sistema só o 1.440 ou 1.440. 1.440, com ponto ou sem ponto. 36 segundos, 360 segundos em minutos. Divide por 60, que dá 60 minutos. Então, a resposta lá do sistema deveria ter sido só 60. 8. 3,5 toneladas em quilogramas. 3,5 toneladas para quilogramas eu vou multiplicar por 1.000. Então, 3.500 quilogramas. 2,25 horas em segundos. 2,25 vezes 3.600. Essa eu vou fazer na calculadora. Opa. 8.100 segundos. E por último, 650 gramas no Sistema Internacional. Qual é a unidade de massa no Sistema Internacional? Quilogramas. Então, eu quero transformar gramas em quilogramas. Vou dividir por 1.000, 0,65 ou 0,650 quilogramas. Qualquer uma dessas duas opções está correta. Só agora que eu me lembrei uma coisa importantíssima. Quando vocês digitarem 1.000 na calculadora, 1.000, 2.000, 2.500, enfim, vocês não coloquem o ponto, né? Tipo, o prof fez agora, 3.600. Não digita ponto, ó. A calculadora coloca automático. Se vocês botarem 3.600, a calculadora vai entender que é 3,6 e não 3.600. Então, 3.600 a gente digita sem o ponto, porque o ponto da calculadora é a nossa vírgula. Pessoal, se vocês ainda tiverem alguma dúvida nessa parte de transformações de unidades, vocês podem estar chamando a Prof. Marisete, e a gente vai estar esclarecendo as dúvidas de vocês. Vou pedir que, se possível, vocês entrem em contato pelo Telegram, porque daí vocês podem mandar foto da resolução de vocês para a gente poder ajudar vocês a entender o que vocês fizeram de errado e dizer o jeito certo. E também porque o Classroom não está dando todas as notificações de mensagem. Então, pode ser que vocês mandem e que a gente receba a notificação 1 ou 2 dias depois. E aí, vocês ficam achando que a gente não está a fim de responder vocês. Tá bom? Um beijo a todos e vão para o próximo vídeo, que é conteúdo novo, então.